Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Já chegou o momento, de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já façam presente, os que vão ouvir depois, que Deus nos dá sabedoria, que o Espírito Santo nos conduz na leitura. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos e pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Deus, que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês já estão com a Bíblia aí de vocês? Se vocês estiverem com a Bíblia aí de vocês, ou a caneta, um papelzinho para anotar a passagem, vocês ficam bem tranquilos. Vocês já podem abrir a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. João 10, capítulo 27 e 28, ele nos fala sobre, assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, e elas me seguem e eu lhe dou vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Jesus falou, as minhas ovelhas eu conheço e elas me conhecem. Ninguém tira elas da minha mão. Se você aceita Jesus como teu Salvador, se você crê nele, e é o que nós estamos estudando para aprender a andar nos caminhos dele, ninguém tira você desse caminho de Jesus. Porque Jesus, ele te conhece e você passa a conhecer ele também. Esse versículo destaca a relação íntima entre Jesus, o bom pastor, e seu seguidor como ovelha. Então, Jesus, o bom pastor e a boa ovelha, baseada em 3 pilares. Primeiro, ouve a sua voz. Segundo, reconhece por ele. E o terceiro, segui-lo. Nós temos que ouvir a voz de Deus, reconhecê-la, e seguir também. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e também seguir. A passagem enfatiza a obediência ativa e comunhão contínua e a segurança eterna daqueles que confiam nele, garantindo a prestação e a salvação, o servo de Deus. Os seres humanos são ovelhas de Jesus, o bom pastor. Se o homem viver como uma ovelha, obediente, estará debaixo do abrigo, seguro que Jesus alcançará a salvação. Que em Jesus nós alcançaremos a salvação. A frase, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, significa que o verdadeiro ensinamento é chamado a responder à sua orientação, demonstrando uma relação íntima de confiança, conhecimento mútuo, em obediência que se manifesta a seguir a Cristo, o seu ensinamento, diferentemente dos falsos pastores. O líder que ama e protege e sacrifica por seu rebanho, as pessoas, diferente de ladrões, mercenários, falso líder, que busca apenas aproveitar o próprio abandono as ovelhas ao perigo. Jesus conhece cada ovelha pelo nome, guia para guia abundante, e as ovelhas o seguem porque reconhece a sua voz. Jesus, ele conhece cada um de nós e ele quer nos guiar no caminho certo, na palavra que nós estudamos. Vamos tornar a ler aqui no livro de João 10, 27 e 28. O versículo 10 fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz e os conhecem, elas me seguem. Eu lhe dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém tira o ser humano que anda nos caminhos de Deus. Ninguém sai do caminho só se a pessoa quiser, porque ninguém consegue tirar a pessoa que ama Jesus. Nós que estamos estudando a palavra de Deus,
orientado pelo Espírito Santo de Deus para andar nos caminhos, né? As minhas ovelhas, essa ouve Jesus, eu segue, ouve e segue. Este crente mostra-se renovado na nova orientação e compromisso da sua vida. Nós que estamos estudando a palavra de Deus para andar no caminho do Senhor, na orientação dele, e para um dia nós estar com ele na Canaã celestial. O versículo 28, o Senhor dá às suas ovelhas a vida eterna de comunhão com Deus. Ele os protege dos perigos de acordo com a infalibilidade de graça divina e não permite que ninguém os rebate de suas mãos. E os santos perseverar, porque Deus persevera as ovelhas e não pode ser arrebatada das mãos de Deus, porque o divino pastor guardará as suas ovelhas, verdadeira ovelha, impedindo que ela se peca eternamente. O Senhor, advertência das Escrituras contra os pastores que visa provocar ou aproveitar das ovelhas, né? Então, a respeito da perseverança de Deus, relações àquele que salvou. Então, aqui Deus cuida e livra dos maus pastores, daqueles que querem enganar, né? Se nós continuar lendo João, capítulo 6, e o versículo 53, ele fala assim: sobre que condições e concedente o posse dessas vidas. Como é que nós pegamos a posse dessas vidas? Fala assim: se não comer da carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Jesus, ele fala que ele é o quê? O pão da vida, a água viva. É por isso que a igreja, ela faz a Santa Ceia, e um pedacinho de pão ali, sem fermento, representando o corpo de Cristo, uma tacinha de suco de uva, representando o sangue de Cristo. Lembre, antes de Jesus ser crucificado, ele participou da Santa Ceia ali com os discípulos, ele repartiu ali então os pães ali, e ele falou que só voltaria a comer naquela grande ceia lá no céu um dia. Ele participou da primeira ceia aqui com ele, aqui na terra, e nós vamos participar com ele na outra ceia, da grande ceia. Por que a grande ceia? Ele fez a ceia ali com os discípulos, e depois no céu vai ser com a multidão, não é só com 12, né? Então nós precisamos entender isso daí. Se vocês ainda continuarem em João, agora 1 João, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Ele nos fala assim: quem unicamente tem essa vida? Quem tem essa vida? Ele fala: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Então é o seguinte: você quer vida eterna? Você quer andar nos caminhos de Deus? É o que nós estamos fazendo, estudando, para nós, o Espírito Santo nos ensinando e nos conduzindo para nós aprender a vontade de Deus. É isso que ele quer. Ainda no livro de João, no capítulo 5, versículo 24 e 25, né, ele nos fala assim: quem ouve a minha palavra e crê, aquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Quem ama, quem crê, quem aceita, quem anda nos caminhos de Deus. Aí João 5, 25, ele fala assim, né? Uma promessa central de Jesus sobre a salvação imediata e a segurança eterna. Ele declara que quem ouve a sua palavra e crê em Deus Pai tem a vida eterna e não entra em juízo, condenações e já passou da morte para a vida eterna.
é uma transferência espiritual de condenação para a comunhão com Deus. Então, o ser humano não vai ser condenado eternamente, porque ele aceitou Jesus, ele andou nos caminhos de Deus, ele quer um dia estar com Deus lá. Então, nós precisamos aprender. Esse capítulo de João 5, no versículo 24 também, nós lemos o 25, vamos ver o 24, assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em juízo, mas passará da morte para a vida eterna. Meus queridos, isso é maravilhoso. Nós que estamos estudando, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, para Ele ensinar nós a andar nos caminhos dEle, com a certeza que um dia nós temos vida eterna, mesmo que nós passar pelo o sono da morte, mas aquele grande dia que Jesus manifestar, e Deus falar: filho, pode buscar, nós fazer parte dele na Canaã celestial. Então, a salvação não é apenas um objeto de esperança, o futuro, mas é uma presente e realidade para o crente, pois aquele que crê passou da morte para a vida eterna. Aquele que crê passou da morte para a vida eterna. No capítulo 6 de João ainda, no versículo 6, capítulo 6, no versículo 47, versículo 6, no capítulo 47, vamos ver ele aqui também, capítulo 6, 47, assim: não que ele tenha visto o Pai, salvo aquele que vê de Deus, este tem visto. Então é o seguinte, nós vamos ver Deus um dia, hoje só com o olho da fé, né? A única pessoa que teve o privilégio, um ser humano que teve o privilégio de ver Deus, foi Moisés, né? Pelas costas. Ele pediu para Deus, que ele batendo aquele papo legal com Deus, conversando, e ele falou: Senhor, nós estamos aqui já há muito tempo conversando e eu não estou vendo o seu rosto. Deus falou: você não pode ver. Se você ver, você morre. Mas dá uma olhada na fenda daquela pedra, na rachadura daquela pedra, eu vou passar ali. Ele viu Deus pelas costas. E a glória de Deus é tão estrondosamente maravilhosa que quando ele desceu, ele teve que cobrir o rosto, porque o pessoal não conseguia olhar no rosto dele, porque a glória de Deus se manifestava nele. Vamos ler mais um versículo? Colossenses, capítulo 3, versículo 4. O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, ele nos fala: quem é Cristo, chamado, portanto, como muitas propriedades. Como é chamado com tanta propriedade? Ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também será manifestado com Ele em glória. Quando Jesus manifestar, então, essa manifestação dele, quando ele retornar para buscar os seus povos, os seus eleitos, os escolhidos, nós então também serão manifestados com ele nas nuvens do céu, para nos estar com ele na Canaã celestial. Nós precisamos entender que Jesus sempre está querendo que nós andamos nos caminhos dele. Ele procura nos ensinar através do Espírito Santo de Deus. E às vezes o ser humano, que ele sai fora dos caminhos, mas Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre quer que nós andamos junto com ele. No 1 João, então, capítulo 3, versículo 11, vamos dar uma lida de novo. Capítulo 3, versículo 11, do 1 João, lá perto de Apocalipse, né? Tem ali Hebreus, vocês que às vezes estão indecisos de mandar. Eu não vou dar a página da Bíblia, porque muitas vezes ela muda de página nas Bíblias, umas tem mais folha mudada. Então, mas eu vou assim, passa Hebreu, Tiago, Pedro, e aí chega lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 11. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Ele nos fala assim: amado, se Deus te dá
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos também amar uns aos outros. Aqui ele está falando do amor que Deus tem conosco e nós devemos amar o nosso próximo. Às vezes nós queremos que Deus nos ama, mas nós não queremos amar o próximo. Às vezes nós fica com raiva porque deu um pesadinho no nosso pé, o calo estava doendo, né? Às vezes o tititi, que isso é um grande perigo, as fofocas, as mentiras, a defamação, o orgulho de ter o nariz empinado, tudo isso fez Satanás um dia cair. Vocês veem assim, ó, ele era a quarta pessoa, maestro de música, um anjo bonito, né? Mas ele teve o quê? Inveja, cobiça, mentira, ganância e defamação. Ele falou mal de Deus. Né? Ele colocava Deus em dúvida. No Jardim do Éden, ele também quis colocar, mas se nós amamos a Deus, nós temos que amar o nosso semelhante, porque nós todos somos filhos de Deus. Como é que nós vamos amar e, no mesmo tempo, nós não quer aceitar o amor de Deus? Então, nós devemos amar uns aos outros, porque se nós não amarmos uns aos outros, como é que Deus nos quer amar? Se alguém te pede perdão, você fala, não quero nem saber. Como é que nós não queremos dar o perdão se Jesus morreu de braço aberto, pagando uma dívida e nos perdoando? Então, meus queridos, nós precisamos entender o grande amor que Deus tem conosco. O grande amor que tem. Ele fala que Ele conhece nós. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço cada um de nós. E nós precisamos conhecer a voz dele. Por que Ele é o bom pastor? Porque o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. No Oriente Médio, os pastores, eles cuidavam do rebanho, eles levavam os rebanhos para tomar água limpinha, gostosa, fresquinha, levavam para pastar. À noite, eles traziam para os currais, ficava na porta do curral, ele não ficava lá dentro, não, ele ficava na porta ali do curral, ali protegendo as ovelhas para não vir os lobos, não vir os ladrões, os malfeitores para pegar as ovelhas. No outro dia cedo, ele saía com as ovelhas. Ele nunca ia atrás das ovelhas, tocando as ovelhas. Jesus sempre está ao nosso lado e na frente. Ele abria, chamava e as acompanhava. Lá na frente ele encontrava com outros rebanhos de ovelha. Ele se preocupava das ovelhas se misturar? Não. Por quê? Ele cumprimentava o outro pastor, ia andando, ele só chamava as ovelhas, dando um pouquinho, estava tudo acompanhando ele, porque as ovelhas conheciam a voz do pastor. O que está precisando nós, meus queridos, é nós aprender a conhecer a voz de Deus. Como é que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Através da leitura da Santa Escritura. Quando nós fazemos oração, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos, é Deus falando conosco. Que Deus nos dá sabedoria para nós compreender o que Ele quer que nós aprendamos e andamos em paz, tá? Um abraço a todos e fica com Deus.